Olá, me chamo Fabrício Rubinstein e continuo a conversar com você sobre os crimes contra a dignidade sexual. O nosso encontro agora vem analisar um pouquinho mais do que a gente já viu sobre o crime de estupro. Vamos analisar esse tipo penal? Quando você abre o seu Código Penal no artigo 213, então acompanha a aula também com ele, é bem interessante para você não se perder. O que a gente tem? A gente tem exatamente um verbo, né? O núcleo do tipo ali é constranger. Olha o que eu escrevo para você. De acordo com a redação legal do seu artigo 213, verifica-se que o núcleo do tipo é o verbo constranger, que é utilizado. O que significa então constranger? Isso é muito importante, essa interpretação. Forçar, obrigar, subjugar a vítima ao ato sexual. Então, constranger é isso. Então, para que você consiga tipificar uma conduta no delito de estupro, ou seja, fazer a adequação do fato à norma penal, é importante que o sentido de constranger esteja, de uma certa forma, relacionado a essas condutas de forçar, obrigar, subjugar a vítima ao ato sexual. Trata-se, então, como diz a doutrina, de uma modalidade especial de constrangimento legal, que já está previsto no Código Penal, né? Então é uma modalidade especial. Por que é especial? Porque é praticado com o fim de fazer com que o agente tenha sucesso no congresso carnal ou na prática de outros atos libidinosos. Então não é um simples constrangimento legal. É um constrangimento legal que tem uma finalidade que é justamente praticar aí, de uma certa forma, um crime contra a dignidade sexual. Então é um constrangimento ilegal em relação à dignidade sexual. Por isso que se diz que ele é um constrangimento, uma modalidade especial. Mas o estupro, para ser utilizado, para que haja o constrangimento, para que nós consigamos tipificar no artigo 213, é importante que ele tenha requintes aí de violência ou grave ameaça. Não é isso que diz o seu artigo 213? Não basta o simples constrangimento. É preciso que também tenha acontecido ou a violência ou a grave ameaça. Então, é exatamente por isso que eu coloco essa consideração para você. É preciso que o agente atue mediante o emprego de violência ou de grave ameaça. O que é violência, então? Vamos analisar isso? Violência diz respeito a vis corporalis, vis absoluta, ou seja, é a utilização da força física no sentido de subjugar a vítima para que com ela possa praticar a conjunção carnal, ou a praticar ou a permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Nós só podemos falar de violência nesse sentido, utilização aí de força física, tá? No sentido de subjugar a vítima para que com ela possa praticar então os atos tipificados. Olha esse interessante julgado aqui do STF sobre a questão da violência, né? Caracteriza-se a violência real não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando a defesa, a liberdade de agir, segundo a sua vontade. Demonstrado o uso de força física para contrapor-se à resistência da vítima, resta-se evidenciado o emprego de violência real, hipótese de ação pública incondicionada, súmula 608 e aí outra história. Mas espero que você tenha entendido exatamente o que significa a violência que está prevista aí no seu artigo 213. E já a ameaça, né? Porque se fala no tipo penal 213 em grave ameaça. Então, a ameaça, ela deve ser séria, ela deve causar na vítima um fundado temor de seu cumprimento. A grave ameaça ou vis compulsiva pode ser feita, então, de forma direta ou indireta, implícita ou explícita, mas é fundamental que você que esteja estudando esse assunto, que é interessado nesse assunto, que você saiba que a vítima tem que sentir um fundado temor do cumprimento daquela ameaça. Se a vítima despreza aquela ameaça, então, por este motivo, nós não podemos caracterizar a situação da grave ameaça. Se não houver violência ou grave ameaça, nós poderíamos ter no máximo um constrangimento legal, mas não teríamos aí o tipo penal do estupro, ok? Então, exemplo aí, a pessoa pode ser levada a efeito diretamente contra a própria ameaça, né? Pode ser levada a efeito diretamente contra a própria pessoa da vítima ou ainda sendo empregada indiretamente contra pessoas
ou coisas de que são próximas à vítima. Então, a ameaça pode ser feita diretamente à pessoa, à vítima, ou então a pessoas que são próximas da vítima. Mas é importante que se produzam aí efeitos psicológicos no sentido de passar a temer o agente. Então, a vítima tem que temer o agente para que aquela grave ameaça possa ser considerada. Bom, vale ressaltar aqui, eu coloco para você o seguinte, que o mal, aquele mal que é prometido pelo agente, para efeito de se relacionar sexualmente com a vítima contra a sua vontade, não deve ser necessariamente injusto, como ocorre com o delito tipificado no artigo 147. Por quê? Porque essa ameaça ela pode ser justa ou injusta, não importa, não vai se valorizar aqui nesse caso como se faz na questão da ameaça lá do seu tipo penal do artigo 147. Então, só toma cuidado com esse pequeno detalhe aí, porque na relação dos crimes contra a dignidade sexual, essa grave ameaça ela pode ser justa ou injusta, não importa. Se houve a grave ameaça, então nós conseguimos tipificar no delito do estupro. Então, imaginemos uma hipótese aqui, daquela que, sabendo da infidelidade da vítima para com o seu marido, então o autor, o agente, obriga a vítima a também com ele se relacionar sexualmente, sob pena de contar todo o fato ao outro cônjuge, que certamente dela se separará. Nós não vamos analisar nesse exemplo se aquela ameaça é justa ou injusta. Se eu configurar um grave temor à vítima, nós poderemos então considerar, caso tenha havido constrangimento, que houve o crime de estupro. Bom, daqui a pouquinho eu continuo falando mais com você sobre esse tipo penal. Um abraço, até a próxima.